Muito obrigada, professor Yokoi. Que como o tempo está passando, eu gostaria de passar para a próxima palestrante. Que o microfone, que precisa fazer ajuste no microfone, então, por favor, aguardem mais um pouco. マイクの方のセッティングできたということです。 Então, já ficou pronto. Então, gostaria de passar para a próxima programação, palestra. Gostaria de pedir gostaria de apresentar o próximo palestrante. O título é Evolução de Agricultura Moderna no Estado de São Paulo e contribuições dos agricultores japoneses. Sobre esse título, que é o NESP, é o professor Roberto Dayton Vieira. Gostaria de, por favor, doutor Vieira. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de externar meus agradecimentos aos organizadores desse evento pelo convite que tanto me honrou e o desafio que enfrentei pelo tema colocado. Com certeza, temos outros amigos no Brasil com conhecimento muito mais profundo para tocar sobre o assunto. Mas eu acho que na vida a gente tem que ter os desafios e eu achei que seria interessante e me dediquei para falar um pouco sobre a evolução da agricultura no estado de São Paulo e a contribuição dos fazendeiros imigrantes japoneses. Eu gostaria rapidamente de dizer que, na verdade, os imigrantes japoneses tiveram a sua participação em várias áreas do conhecimento, desde arquitetura e artes, comércio, educação, ciência e tecnologia, engenharias, indústria de máquinas e agricultura, que será o nosso foco nesse final de manhã. Em termos de agricultura, se nós rapidamente nós vamos ver que os imigrantes se envolveram com várias espécies, desde culturas de grão, culturas de fibra como algodão, juta, culturas perenes como café, chá, pimenta do reino, cacau, algumas espécies de frutas, um grupo de espécies muito importante que faz parte do cinturão verde de São Paulo, que são as hortaliças, flores e mesmo na parte animal em algumas espécies. Esse desenvolvimento, a participação e a presença dos imigrantes japoneses, dos fazendeiros imigrantes japoneses, num determinado momento, eles sentiram a necessidade e introduziram, eu diria que um conceito no Brasil, que é o conceito de cooperativismo, que foi muito importante não só para a sustentabilidade da própria colônia, dos próprios imigrantes no desenvolvimento agrícola, mas também para o Brasil, né? E o estado de São Paulo em específico. Logo no começo, com o estabelecimento das primeiras cooperativas, em função da necessidade de organizar a produção e a comercialização e permitir que trouxesse e que se usassem novos conhecimentos, novas tecnologias no processo de produção. Uma das primeiras cooperativas criadas pelos imigrantes foi essa cooperativa que é chamada Sindicato Agrícola Nipo-Brasileiro, ainda em 1919, na região norte e parte do Triângulo Mineiro, no estado de Minas Gerais. Aí, em 1927, na década de 20, foram criadas talvez as duas cooperativas mais conhecidas no setor, que é a Sul Brasil e a Cooperativa Agrícola de Cotia. Depois, particularmente no estado de São Paulo, outras cooperativas foram criadas, né, mais em nível regional, que também tiveram a sua importância no desenvolvimento de alguns setores do setor agrícola, né? Mas, infelizmente, no final, aí, na década de 90, né, muitas dessas cooperativas, e em particular a Cooperativa Agrícola de Cotia, encerraram suas atividades. Basicamente pela incapacidade que tinham no momento
de enfrentar o capitalismo e as tendências de priorização de operações financeiras e comercialização de insumos e equipamentos no lugar de você trabalhar com o foco que era a produção. Isso nada mais é do que uma consequência dessas alterações globais, esse processo de globalização que levaram a essa concorrência. Bom, no Brasil, embora o nosso foco será o estado de São Paulo, mas só apenas para relembrar, nós tivemos vários locais em que a imigração japonesa teve uma importância fundamental. Aqui, como foi colocado pelo Dr. Roma, no norte do país, né, falando sobre a pimenta do Reno, sobre a juta. Nos Cerrados, também já é mencionado pelo Dr. Yokoi, e que com certeza será mencionado oportunamente também pelo Dr. Isidoro. Nos estados do sul, como Paraná e Santa Catarina, e particularmente no sudeste do Brasil, onde estão os estados de Minas Gerais, São Paulo, e que vai ser o nosso foco na presente apresentação. No estado de São Paulo, a gente vê que os imigrantes japoneses, particularmente aqueles envolvidos com a agricultura, tiveram e têm uma participação muito forte na parte de vegetais no Cinturão Verde de São Paulo, região de Mogi das Cruzes e cidades vizinhas. Na cultura do café, aí no desenvolvimento, aí, principalmente na fase, no início do século, aí, com o início da colonização. Depois, o Estado, que era um forte produtor de café, hoje ele não é o maior produtor de café, mas a cultura também, em função de novas tecnologias, novas demandas, acabou movimentando-se para outros estados. A cultura do chá, na parte de culturas anuais, como algodão, soja, frutas e a produção animal, eu diria que nós temos duas espécies importantes com a participação da imigração dos imigrantes japoneses, os fazendeiros, que é a sericicultura e a avicultura de postura. Há um forte envolvimento dos fazendeiros ou dos imigrantes japoneses, particularmente na avicultura de postura. Bom, depois dessa rápida ideia geral, aí veio a minha principal preocupação, como que eu mostraria a vocês o desenvolvimento da agricultura e a participação dos fazendeiros imigrantes japoneses. Então, eu optei por um caminho em que, com dados ou mesmo com imagem, a gente mostra o desenvolvimento da agricultura e depois alguns exemplos da participação desses imigrantes. Aqui vocês têm uma foto mostrando a agricultura em anos passados e hoje com máquinas mais modernas, né? Aqui, da mesma forma, um pulverizador lá no início do século passado, né? na década lá de 30, 40, e hoje uma máquina que, dentro do mesmo espírito de pulverização, como mencionado pelo Dr. Nishikawa, isso aqui é uma máquina desenvolvida pelo grupo do Sr. Sunji Nishimura, né? E aí, pela dimensão, se vê o incremento de tecnologia e desenvolvimento do processo da agricultura. Aqui, como a colheita era feita no passado e como ela é hoje, né? Aí no caso aqui específico do algodão, uma dimensão das áreas cultivadas com as culturas no Brasil. Esse imigrante é o Sr. Tadashi Mine, ele chegou ao Brasil no início da década de 50, infelizmente ele faleceu há 2 anos atrás num acidente na própria propriedade, né? Na fazenda dele. Bom, e um outro lado, alguns dados que inclusive vocês já tiveram a oportunidade de ver aqui, que como que eu mostraria o desenvolvimento da agricultura? Acho que é a melhor maneira, embora não seja um dado específico do estado de São Paulo, mas como um dos estados líderes em termos de desenvolvimento do país, representa muito bem, né? Que no caso aqui, mostrando a produção de grãos, uma área praticamente estável nesse período de 93 a 94,